Você já se perguntou por quê? Mesmo com todo o progresso, a humanidade ainda tropeça nas mesmas sombras? Por quê? Mesmo cercado por tecnologia, conforto e conhecimento, o homem moderno parece mais perdido do que nunca. Talvez a resposta não esteja no que conquistamos, mas no que deixamos de confrontar. E se o que chamamos de ser humano não for o ápice, mas apenas um rascunho imperfeito, uma ponte frágil entre o animal e algo que ainda não ousamos imaginar? E se, ao invés de buscar sermos felizes, seguros ou bem-sucedidos, devêssemos buscar ser algo além, algo perigoso, incompreensível, divinamente estranho? Nietzsche não veio para massagear egos, veio para rasgá-los, para nos lembrar que aquilo que chamamos de verdade talvez não passe de covardia bem disfarçada. Ele sussurra, como quem planta um veneno na mente. E se o homem não for um fim, mas um erro, uma transição, um ensaio mal ensaiado, o super-homem não é uma fantasia de poder, mas um chamado à ruptura, uma exigência brutal. Destrua-se ou permaneça acorrentado ao rebanho, aos dogmas, às muletas da moral. Não há caminho de volta, só a beira do abismo e a vertigem de um salto que talvez seja voo. Você consegue senti-la. Essa leve fissura que se abre sob seus pés quando ouve essas palavras não é medo, é reconhecimento. É a alma percebendo que algo nela precisa morrer para que algo mais elevado possa nascer. Mas o que deve morrer? A fé, a obediência, o desejo de pertencimento? Ou será o próprio eu? Essa ficção tão bem contada que precisa ser desmascarada. O super-homem não é um ser. É uma guerra interna. Um campo minado entre o que fomos condicionados a aceitar e aquilo que pulsa no subterrâneo do ser. Há quem fuja disso, claro. Há quem prefira os confortos da mediocridade, os conselhos de velhos profetas e as recompensas de uma vida sem perguntas. Mas há outros, raros, inquietos, dilacerados por uma verdade que não sabem nomear. Sentem que há algo errado, mas não conseguem dizer o quê. São esses que Nietzsche chama. São esses que escutam um chamado que não vem de fora, mas arde por dentro, como um sol que não ilumina, mas queima. Por quê? Para tornar-se mais do que homem, é preciso antes suportar o colapso de tudo que o sustenta. E agora que você ouviu esse sussurro, ele não vai mais se calar. Você pode tentar ignorá-lo. Pode continuar vivendo como se nada tivesse sido dito. Mas algo já se deslocou dentro de você. Uma pergunta foi instalada. Um fio invisível puxado. E talvez, só talvez, este vídeo seja a chave que faltava para abrir a cela onde você mesmo se trancou. O que é o super-homem? Você ainda acredita que sabe que é ser humano? Ou está pronto para descobrir que ainda não somos nada? Você sente essa inquietação que cresce como uma febre muda, que não grita, mas corrói. É como um sussurro vindo de um lugar que você havia esquecido existir, ou talvez tenha passado a vida tentando calar. Algo dentro de você sabe que há rachaduras na ideia de humanidade que nos ensinaram a venerar. O que é o homem? Afinal, se não uma promessa não cumprida, um projeto interrompido, uma máscara frágil que tenta disfarçar o medo ancestral de encarar o que há por trás da cortina da consciência. Mas o véu está caindo e o que resta não é bonito, não é seguro, é o abismo, é a verdade. E diante dela, nenhuma prece, nenhuma teoria, nenhum conforto ideológico pode nos proteger. Apenas o salto ou a fuga. Desde sempre fomos ensinados a domesticar nossos impulsos, a dobrar os joelhos diante de normas que nos ofereciam pertencimento em troca da amputação da nossa essência. Criaram para nós um ideal de bondade que não nasce da força, mas da fraqueza. Um moralismo que se esconde atrás da renúncia, mas se carrega o odor amargo da inveja dos que não suportam ver alguém que ousa viver sem correntes. O super-homem de Nietzsche não é um salvador. É um herege, um incendiário do espírito, um ser que não obedece porque já morreu o suficiente para não temer a rejeição. Ele não busca aceitação,
Ele gera seu próprio valor. E é exatamente por isso que é odiado, caçado, mal compreendido, porque sua existência é, em si, uma ofensa à mediocridade que se disfarça de virtude. Mas talvez a pergunta mais perturbadora não seja quem é o super-homem, e sim, por que ainda não somos? O que em nós se recusa a atravessar a ponte? O que ainda nos prende à beira da margem, olhando o rio da transformação passar sem coragem de entrar? Talvez sejamos viciados em sofrimento. Talvez a dor de continuar sendo o mesmo ainda seja mais suportável do que o terror de deixar de ser. Mas há um preço para essa escolha silenciosa, e ele é cobrado todos os dias, na falta de sentido que sentimos ao acordar, na dependência de aprovação que nos esvazia, na angústia sutil que brota no fundo da alma quando estamos sozinhos. Sim, há algo em nós que já começou a morrer, e fingir que não sentimos isso só torna o apodrecimento mais lento, mais perverso, mais insuportável. Nietzsche nos convida a olhar esse processo de frente, sem anestesia. Ele não oferece promessas, oferece um espelho. E o que vemos nele não é o reflexo de quem somos, mas de quem podemos nos tornar, se tivermos coragem de trair tudo aquilo que nos tornou aceitáveis. O super-homem não é alguém que superou os outros, mas alguém que superou a si mesmo. Ele transcendeu a moral que herdou, rompeu com a linguagem que o aprisionava, matou seus deuses internos e construiu seus próprios altares. Ele sangrou, sim, mas sangrou consciente. E essa consciência transforma a dor em potência, o caos em criação, a solidão em liberdade radical. Ele não se eleva como um anjo. Ele se ergue das cinzas como quem se tornou imperdoável e, por isso mesmo, livre. Talvez você não esteja pronto para isso. Talvez ainda precise se agarrar às suas certezas por mais um tempo. Mas, no fundo, você sabe, algo já foi tocado. Já não é possível desouvir o chamado. A cada instante de conformismo, a cada pequena traição de si mesmo, esse chamado se intensificará, até que seja impossível ignorá-lo, até que ele grite dentro do peito como um incêndio incontrolável. O super-homem não virá de fora. Ele é o que nasce quando tudo que você achava que era desmorona, quando não há mais chão, nem identidade, nem promessas, apenas um silêncio carregado de potência, uma escuridão grávida de luz. E nesse instante, quando tudo parecer perdido, algo em você vai sorrir, porque enfim entenderá, a queda nunca foi o fim, foi apenas o início da sua verdadeira ascensão. E se tudo isso que você sentiu até aqui não for um fim, mas um começo sussurrado, como se, ao invés de respostas, você tivesse recebido chaves. Chaves que não abrem portas externas, mas portais internos. Há uma parte de você que já entendeu, não com a mente, mas com o sangue. Uma verdade ancestral foi desenterrada. Ela não grita, não se impõe, apenas pulsa. Como uma lembrança esquecida que sempre esteve à espreita, esperando o instante certo para acordar. Talvez o que você tenha vivido agora não seja um vídeo. Talvez tenha sido um espelho, um rito, uma ferida aberta onde o que é humano se desfaz e o que é além humano começa a se formar. Você pode voltar à rotina, fechar essa janela, fingir que nada mudou, mas seria mentira. Há algo novo habitando o espaço entre seus pensamentos. Um silêncio mais denso, carregado de possibilidade. Como se cada gesto daqui em diante carregasse outra textura, outra urgência. Aquilo que chamávamos de homem não basta mais. Já não acolhe, já não explica, já não liberta. E o super-homem, ele não é um destino, é uma decisão. É o instante em que você para de esperar por redenção e começa a forjá-la com as próprias mãos, entre escombros de crenças quebradas. Talvez agora você consiga perceber. Não se trata de ser melhor que os outros, mas de não ser mais o mesmo de ontem, de quebrar o espelho, de renascer sem moldes, de caminhar para fora da linguagem que nos fez escravos de nós mesmos. A transformação
Nunca é barulhenta. Ela começa no escuro, onde ninguém vê. Cresce em silêncio até que um dia você acorda irreconhecível. E isso não é um fim. Isso é liberdade, selvagem, inexplicável e terrivelmente bela. Se algo em você foi tocado, então você já sabe, esse caminho não se trilha sozinho. Compartilhe esta experiência com quem ainda vive atrás de muros invisíveis. Comente aquilo que ardeu. Curta não como quem reage, mas como quem afirma: eu vi. E se dentro de você algo diz que é hora de ir mais fundo, inscreva-se. Mas só se for para ficar. Só se for para rasgar mais véus. Porque o que estamos construindo aqui não é só pensamento, é transfiguração. Afinal, entre o homem que você foi e o ser que pode vir a ser, existe apenas uma escolha. E ela começa agora.